Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar um pouco sobre João Calvino. Amém? E vamos falar mais propriamente sobre a doutrina calvinista. Amém? Vamos primeiro aqui, glória a Deus, ver quem era João Calvino. Portanto, quem era João Calvino? Amém? Vamos a isto. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era João Calvino? Portanto, hoje vamos falar sobre a doutrina calvinista. O tema é a doutrina calvinista que vai ser demolida pela palavra. Obviamente não é pela minha palavra, é pela palavra de Deus. Está aqui João Calvino. Portanto, João Calvino foi um teólogo, líder religioso e escritor francês. Ele nasceu em Noyon, em 10 de junho de 1509 e faleceu em Genebra a 27 de maio, portanto na Suíça. Ele nasceu na França, faleceu na Suíça a 27 de maio de 1564. Portanto, está aqui. Amém? Ver aqui a biografia dele. Portanto, foi um teólogo e líder religioso francês, foi o pai do calvinismo. Foi o pai do calvinismo. Reforma protestante, impôs hábitos austeros e puritanos aos seus seguidores e que se espalhou por vários países da Europa Ocidental. João Calvino, o nome original Jean Calvin, nasceu em Noyon, na região da Picardia, no norte da França, a 10 de junho de 1509. Filho do secretário episcopal da cidade, ficou órfão de sua mãe aos 6 anos de idade, sendo confiado aos cuidados de um aristocrata amigo da família. Ainda adolescente, Calvino foi enviado para uma universidade de Paris para estudar teologia. Em Paris tomou contacto com as ideias de Martinho Lutero. Toda a gente sabe que Martinho Lutero foi o... não é? Portanto, foi o autor da Reforma. Foi ele que pôs 95 teses no Castelo de Wittenberg, na Alemanha, pois queria reformar a Igreja Católica. Portanto, Martinho Lutero era membro da Igreja Católica, era um clérigo da Igreja Católica que se revoltou com algumas coisas que ele via estarem a acontecer, tanto com a Igreja Católica quanto no papado, que ele achava realmente ser um abuso contra a palavra. Então, principalmente a venda de lugares no céu garantidos, nas chamadas indulgências. Se o indivíduo era rico, pagava em dinheiro para ter o seu lugar garantido no céu, pagava ao clero católico, amém? Ao Papa. Então, Lutero foi o precursor da chamada Reforma, não é? Da Reforma que ficou cunhada de protestante, porque eles queriam reformar a Igreja Católica, mas a Igreja Católica não permitiu e fez perseguição a Lutero e tiveram que sair então da Igreja Católica e fundar as suas próprias denominações. Hoje em dia existe a Igreja Luterana, existe a Igreja Anglicana, que é a Igreja inglesa, existe a Igreja Batista e várias outras que partiram depois, derivaram da Reforma, como a Presbiteriana, não é? Várias outras igrejas. Então diz aqui, conversão ao protestantismo. Em 1529, em obediência às ordens do pai, Calvino foi para Orléans estudar direito. Depois de formado, voltou a Paris e abandonou a Igreja Romana, portanto, abandonou a Igreja Católica e converteu-se ao protestantismo, iniciando uma fase de intensa colaboração com o reitor da Universidade de Paris, Nicolas Cop, quando este afirmou o seu apoio às reformas de Martinho Lutero. Perseguido em Paris,
onde o protestantismo foi declarado ilegal, Calvino abandonou a França e instalou-se em Basileia, na Suíça, em 1536. Nesse lugar publicou sua obra fundamental, a Instituição da Religião Cristã, que reunia as suas doutrinas protestantes. Então está aqui um breve histórico, não é? Um breve histórico aqui. Pronto, agora o calvinismo, que é o que nos interessa. Calvinismo, a nova forma de protestantismo desenvolvida por João Calvino, ficou conhecida como calvinismo, teve a sua base nos princípios da reforma de Lutero na Igreja Católica, como também a instalação de um sistema austero de religião. A sua doutrina fundamental era a predestinação absoluta à vida ou à morte, ao bem ou ao mal. E isso negava o quê? O livre-arbítrio. Mas o que é que disse Deus para Caim? Se fizeres o bem não serás aceito, porém se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo é sobre ti e sobre ele deves dominar. Está lá em Gênesis. Então Deus não fez um robô. Deus disse a Adão, poderás comer livremente de toda a árvore que se encontra no jardim do Éden. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore está ali no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Então o homem tinha a opção de obedecer ou desobedecer a essa ordem, e optou por desobedecer. A Igreja era a comunidade dos eleitos à glória. Os únicos sacramentos que admitia eram o batismo e a Eucaristia. Para Lutero, o calvinismo era uma doutrina perfeita para a burguesia, porque os comerciantes rejeitavam o ideal católico da glorificação da pobreza e a condenação veemente à usura e ao lucro. Para o calvinismo, o homem provava a sua fé por meio do sucesso material. Pronto, não vou estar aqui a ler mais esta biografia, que é extensa, mas vamos então ao que interessa, que é as doutrinas que ele introduziu. Foi bom ter saído da Igreja Católica? Foi bom. Ensinou muita coisa boa? Sim, certamente que sim. Mas vamos aqui às heresias, não é? As doutrinas que ele implantou no meio cristão. Glória a Deus. Amém? Amém? Então vamos aqui. Eu pedi aqui para fazer uma comparação entre os 5 pontos de Armínio e de Calvino. Amém? Esta comparação é fundamental para o cristão beriano que preza pelo método histórico-gramatical. Quanto ao calvinismo, sistematizado no Sínodo de Dort em 1618, portanto no século XVII, foca na soberania determinística de Deus. O arminianismo clássico foca na responsabilidade humana sobre a graça preveniente. Amém? Aqui está o resumo comparativo, os famosos 5 pontos e as falhas exegéticas do sistema calvinista. Comparação Tulip, Calvino, versus Facts, Armínio. Portanto, este ponto aqui. Não é? Bem, então aqui, o primeiro ponto do calvinismo, face ao ponto do arminianismo. Armínio, que chegou a ser calvinista. Chegou a ser seguidor de Calvino, mas que depois viu que havia coisas ali que ele não concordou. Não é? E, de facto, Armínio se alinha com a visão mais bíblica. Então vamos a isto. Calvino falava que o homem estava morto e não pode sequer responder a Deus. É uma depravação total e uma incapacidade total que o homem tem para responder a Deus. Agora aqui, o Armínio diz: depravação total, o homem pecou. De facto, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, destituídos foram da glória de Deus. Está lá em Romanos 3,23. Mas Deus concede a graça preveniente para que ele possa responder. Aleluia. Ou seja, Deus provém um meio para que ele possa responder. Aramanda glória séria. Aleluia. É essa graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia.
2. Eleição incondicional. Deus escolheu alguns para o céu e outros para o inferno, antes da fundação do mundo, sem olhar para a fé deles. Então aqui Deus seria tanto o autor do pecado, como um Deus carrasco, não é? Que teria predestinado alguém já para ir para o inferno, então nem adiantaria pregar, não é? Aqui, nós temos aqui, em contraste, a eleição condicional. Deus elege aqueles que pela graça depositam a fé nele. 1 Pedro 1:2. Vamos aqui ver aqui 1 Pedro 1:2. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia! Oh glória! Deus é fiel. Aqui no terceiro ponto, expiação limitada. Jesus morreu apenas pelos eleitos. Aqui diz expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, mas o benefício é aplicado apenas aos que creem. 1 João 2:2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então estamos aqui a ver a doutrina calvinista e a doutrina arminiana. Graça irresistível. Se Deus te escolheu, você é forçado a crer. Você não tem escolha. Não é? Então tu és obrigado a ser salvo. Mas se Deus não te escolheu, ou melhor, se Ele te escolheu para ir para o inferno, então mesmo que tu não queiras ir para o inferno, tu irás para o inferno. Porque já estás predestinado a ir para o inferno. É a tal doutrina da predestinação incondicional e fatalista. O que é que Arminio diz para contrastar com isto? Graça irresistível. Não. Graça irresistível. O Espírito Santo chama a todos, mas o homem pode resistir ao conselho de Deus. Atos capítulo 7, versículo 51. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Então a pessoa pode resistir ao Espírito Santo. Pode dar lugar ao Espírito Santo e obedecer pela fé, ou pode resistir. Por último, perseverança dos santos. Eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Que é impossível que o cristão possa perder a salvação. Então, eles dizem que um eleito, um escolhido, nunca cairá. E se cair é porque nunca foi salvo. Isto é o que eles pregam. Mas o que é que diz a Bíblia? Capacidade de apostasia. O crente pode permanecer em Cristo. Ou melhor, o crente deve permanecer em Cristo. É um dever. Mas não é obrigação, ninguém é obrigado, a pessoa pode optar por não permanecer e é possível naufragar na fé e perder a salvação. É possível a perca da salvação. Está lá em Hebreus 6, do 4 ao 6. Vamos lá então a isto. Hebreus 6, do 4 ao 6. Porque é impossível que os que uma vez já foram eliminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, então eram salvos.
tinham o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, vais ver que eles depois vão se desviar. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, do Aleluia, e recaíram. É? Há quem diga aqui caíram sem remédio, ou seja, cometeram pecados, né? Como por exemplo receber a marca da besta ou a blasfémia contra o Espírito Santo. Sejam outra vez renovados, pecados que não há mais perdão, renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então há a possibilidade de alguém que uma vez foi salvo, foi cheio do Espírito Santo, participou do dom celestial, eram cidadãos do céu, perderem essa condição e apostatarem da fé. É bem claro, mas segundo os calvinistas, não. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação não se pode perder. Um cristão salvo, um cristão nunca vai perder ou nunca pode perder a salvação. Séria. As 5 grandes falhas do calvinismo. Como você bem observou, o calvinismo comete erros graves de exegese ao tentar proteger uma ideia filosófica de soberania que a Bíblia não descreve como determinismo. Deus é soberano, não é? Ele está no domínio de tudo, mas ele nessa soberania permite que também tanto as pessoas como os anjos tenham livre-arbítrio, não é? Porque Lucifer, Deus não mandou ele pecar, ele pecou porque ele quis. Não é? Glória a Deus, dizias no teu coração: subirei ao céu, eu lá exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima das estrelas do céu. Não é? Ele se rebeliou contra Deus. Amém? Ele queria tomar o lugar de Deus e caiu por terra. Foi levado às partes mais profundas da terra, ao abismo. Fiz sair de ti um fogo que te consumirá. Aleluia, glória a Deus. Então Lucifer, aleluia, ele optou por pecar. E o que não dizer daqueles anjos de uma segunda rebelião que ocorreu lá em Gênesis 6. E viram os Benai Elohim, literalmente os filhos de Deus, que sempre se refere a anjos, que as Bat Adam, as filhas de Adão, literalmente as mulheres, as descendentes de Adão, e se inclui tanto a linhagem de Sete como a de Caim, eram formosas e tomaram para si todas quantas desejaram. Dessa união surgiram os Néflins, os gigantes. Havia gigantes na terra naqueles dias. Então, esses anjos eram anjos de Deus, mas que se rebelaram a ultrapassar um limite que lhes estava imposto. Eles não podiam ter ido por esse caminho. Entendem, irmão? Glória a Deus. Então, Deus é soberano. Eu costumo dizer, Deus é soberano. Eu até costumo dizer que Deus tem duas vontades. Tem a vontade soberana e tem a vontade permissiva. Ele permite certas coisas, embora não concorde. Que é para depois servir como juízo, se essas pessoas não se arrependerem. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Aleluia. Ai, cobaia. Então, meu irmão, um grande erro, uma grande falha do calvinismo, é que atribui a origem do pecado a Deus. Se Deus determinou tudo a priori, não é? Se Deus determinou incondicionalmente quem peca, quem é salvo, dupla predestinação, ele se torna o autor intelectual do mal. E isso é uma falha, porque contradiz Tiago 1,13 e João, 1 João 1,5. Se Deus predeterminou o adultério de Davi, ele não poderia julgá-lo com justiça. Não é? É bem claro. Tiago 1,13, que diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, mau desejo da carne, que depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, que sendo consumado gera a morte. Está bem claro. Primeiro João 5, Deus é luz e não há nele treva alguma. Então Deus não pode ser o autor do pecado.
nega a universalidade do amor de Deus. O ponto da expiação limitada, ou seja, Deus morreu só por alguns e não por todos, neste caso, a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus morreu só por alguns e não por todos. Glória a Deus. Não é? Isso é uma das maiores heresias lógicas. Qual é a falha? Nega a universalidade do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Dizer que o mundo, aqui o mundo é a humanidade, significa apenas os eleitos, é fazer exegese no lugar de fazer exegese, é inserir uma ideia que não está dentro do texto, é inserir o próprio preconceito, uma ideia pré-concebida no texto. 3. Transforma o homem em um robô, nega a responsabilidade. Se a graça é irresistível e a eleição incondicional, o julgamento final é um teatro. Falha. Deus ordena que todos os homens se arrependam. Ordena agora que todos os homens se arrependam. Atos 17:30. Um comando ou uma ordem só faz sentido se o destinatário tiver a capacidade, via graça, de obedecer ou desobedecer. O calvinismo anula a necessidade de vigiar e orar. Jesus disse: olhai, vigiai e orai para que não caiais em tentação. A carne é fraca, mas o espírito na verdade está pronto. Aleluia. Vamos aqui ler Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, a todos, em todo lugar, a que se arrependam. Arrependei-vos, arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E isso deu a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Uma interpretação errada de Romanos 9. Os calvinistas usam Romanos 9, o vaso e o oleiro, para falar de salvação individual e eterna. Falha. Num contexto histórico ou gramatical, Paulo está falando de eleição corporativa e funcional. Israel versus gentios. E do direito de Deus de usar as nações para os seus propósitos na história, não de indivíduos sendo julgados no inferno sem escolha. Agora aqui, promove a falsa segurança, o antinomismo. O que é o antinomismo? Por exemplo, o que é o anticristo? É alguém que é contrário a Cristo. O que é o antinomismo? É alguém que é contrário à lei de Cristo, aos mandamentos, às ordens, aos comandos, aos estatutos. Aleluia! Quem querer diga glória. E como você mencionou sobre o caso do cristão no prostíbulo, no ponto 5 do Tulip, gera uma preguiça espiritual perigosa, não é? Porque segundo algumas linhas do calvinismo, eles creem que um indivíduo, ainda que no último dia da sua vida ele vai para um prostíbulo e trai a esposa com uma amante ou com uma prostituta, ou se deita com várias ao mesmo tempo e se embriaga, faz 30 por uma linha até comete homicídio, entra numa briga e comete homicídio, se ele morrer nessa ocasião vai para o céu, porque uma vez salvo, salvo para sempre, porque o cristão não pode perder a salvação. É complicado. Ou seja, eles creem na perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele não pode perder, nunca vai perder a salvação, faça o que ele fizer. Falha. A Bíblia está repleta de se's condicionais, ou seja, se é se, é condicional. Se perseverares, Colossenses 1:23, o calvinismo remove o se e coloca um certamente, ignorando as advertências contra a apostasia de Hebreus e nas cartas de Pedro. Ora aqui, conclusão para o para-ira, que nós queremos no arrebatamento para a ira. Para quem aguarda o arrebatamento para a ira, o arminianismo clássico é muito mais coerente.
Se estamos, não é? Se estivermos na 70ª semana de Daniel, ainda não estamos, e o anticristo levantar, a doutrina calvinista de que eu estou garantido de qualquer jeito pode levar à queda. Então ele pode até receber a marca da besta, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Pode receber o chipzinho na mão na testa, o 666. A Bíblia existe fidelidade até à morte, para receber a coroa da vida eterna. Jesus disse, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Agora meti aqui. Descreva de forma didática e resumida, para que até os leigos em teologia entendam quais são os tipos de calvinismo que existem e o que cada um deles defende e como refutá-los de uma forma simples e direta na palavra de Deus. Para explicar de uma forma didática, imagine o calvinismo como uma escada. Alguns descem apenas a alguns degraus, outros sobem até ao porão. Todos partem da ideia que a soberania de Deus significa que Ele controla cada detalhe, ou seja, que Ele determinou cada detalhe, inclusivamente até o detalhe de quem vai para o céu ou para o inferno. Aqui estão os três tipos principais, não é? O que defendem e a marreta bíblica para refutá-los ou demoli-los. Primeiro, calvinismo moderado, ou amiraldismo, ou calvinismo de 4 pontos. Eles aceitam quase tudo dos 5 pontos do calvinismo, do tulip, mas travam no ponto da expiação limitada. Não concordam que Jesus morreu só por alguns. Eles não conseguem aceitar que Jesus morreu apenas por alguns. Portanto, está aqui. O que defende aqui o calvinismo moderado, que Deus escolheu quem salvar e a graça é irresistível, mas o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para todos os seres humanos, embora só funcione para os eleitos. Como refutar? Agora, quem quiser refutar, utilizem a lógica da responsabilidade. Se a graça é irresistível, porque Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e vós não quisestes? Mateus, capítulo 23, versículo 37. Como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Ali. Versículo-chave. E vós não quisestes. Prova que a vontade humana, capacitada por Deus, pode resistir ao desejo de Deus de salvá-los. 2. Calvinismo estrito. Isto é o calvinismo clássico, dos 5 pontos do tulip. É o padrão das igrejas presbiterianas e reformadas tradicionais. Portanto, a maioria, até mesmo das igrejas batistas, seguem o calvinismo. Eles seguem os 5 pontos que vimos na tabela anterior. O que defendem? A dupla predestinação. Que Deus escolheu um grupo para ir para o céu de antemão e escolheu outro grupo para ir para o inferno. Ou seja, que Deus ativamente escolheu uns para o céu e passou por cima dos outros. O que na prática os destina ao inferno antes de nascerem. Como refutar? Agora, quem quiser refutar, foque no caráter de Deus. Se Deus predestinou alguém ao inferno sem chance de escolha, Ele não é um juiz justo, pois pune alguém por um destino que o próprio juiz escreveu. Versículo-chave. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se Deus predestinou alguns para o inferno, este versículo seria uma mentira. Hipercalvinismo. Agora aqui é o extremo perigoso. Este é o grupo que você mencionou como alguns batistas independentes radicais. Não é que eu discordo de tudo o que as igrejas batistas independentes radicais pregam. Pregam muita coisa boa, muita, mas há algumas heresias de perdição. Por exemplo, são anti-pentecostais. Para eles o pentecostalismo é uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios. Para muitos deles, quem fala em línguas, não é, fala ou está louco, está com o espírito da loucura, ou está falando pelo poder do demónios. E aí atribuem o poder do Espírito Santo aos demónios. E aí é complicado, perdem salvação. Portanto, este é o grupo que você mencionou como alguns batistas independentes radicais. Eles levam a lógica ao extremo do antinomismo, sem lei. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Quando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, não que eu tenha que fazer algo para ser salvo, mas por ser salvo eu vou fazer alguma coisa. As boas obras são a consequência da nossa fé. Está lá em Tiago, capítulo 2, um capítulo inteiro que fala sobre isso. É só leres. Quem querer, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A árvore tem que dar fruto, porque a árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo, disse Jesus. Aleluia. Não, amados, não ameis só por palavra e por língua, mas por obras e em verdade. Aleluia. Então,
O amor só na teoria, o amor só verbalizado, eu amo, mas as atitudes não demonstram esse amor, é complicado. Tem que haver uma mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. O que furtava, não furte mais. Então tem que fazer boas obras. Tem que largar as más obras e fazer boas obras pela fé. As boas obras são a consequência de ele já ter tido fé, de ter sido salvo. Amém? Então tem que haver boas obras. Aleluia. Antes trabalhe com as suas mãos para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Amém? E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz também, remanagashaya, não mintais mais uns aos outros, mas falai cada um com o seu próximo a verdade. É não deixar de fazer uma coisa que não agrada a Deus, uma obra má, uma obra morta, e fazer uma obra viva, dinâmica, que deriva da fé em Cristo. Então o que é que defende este grupo aqui dos hipercalvinistas? O que é que eles defendem? Se você é eleito, não precisa de arrependimento contínuo. Então não precisa de pedir perdão dos pecados a cada dia, não é? Não precisa de sentir, não é, tristeza, pesar por aquilo que ele praticou errado. Não precisa de santidade e não pode perder a salvação mesmo que morra em pecado de adultério ou assassinato. Ou seja, mesmo que a pessoa morra praticando o adultério com a amante na cama, mesmo que a pessoa assassine outro e no momento que assassinou o outro alguém lhe deu não é, pôs fim à vida dele, de alguma maneira, e eles está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque o cristão não pode perder a salvação. Eles dizem que pregar o Evangelho para todos é perca de tempo, pois os não eleitos nunca crerão. Então nem precisa de pregar. Então a grande comissão, não precisamos de obedecer à grande comissão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer é quem crê. Então há pessoas que vão crer e outros que não vão crer, mas é preciso pregar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso os Marcos 16, do 15 ao 18. Como refutar? Usa as listas de exclusão do reino e as advertências de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Glória a Deus, quem crê diga glória. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-se, ou brevemente virei a ti e removerei a ti o teu castiçal. São as advertências de Jesus nas cartas aos 7 pastores das igrejas da Ásia, os 7 líderes, 7 anjos mensageiros. Ei, para a manaia! Fora as listas de exclusão. Vou aqui ver uma lista de exclusão. De quem não vai entrar. Então a pessoa tem que praticar boas obras, sim. Tem que largar as más e praticar as boas pela fé. A fé gera obras. Fé sem obras é morta. Aleluia. Aleluia. Porque o que é o arrependimento? O arrependimento é mudança de mentalidade. E o que é a conversão? Mudança de atitude. Aleluia. Epa, maia! Então tem que haver as duas coisas. Vamos aqui ver aqui uma lista muito interessante aqui. Em 1 de Coríntios, capítulo 6. Esta é uma lista de exclusão do apóstolo Paulo. (9) Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então tu podes ser crente, dizes que és salvo, até podes ter sido salvo, mas tu vives na injustiça, tu perdes a salvação. Não erreis nem os fornicadores, ou seja, quem tem relação íntima, sexual, sendo solteiro, ou antes do casamento, namoro escandaloso, vive demasiado, etc. Nem os idólatras, adoradores de imagens, nem os adúlteros, aqueles que traem as esposas, nem os efeminados, os homens têm jeito de mulher, e também homem que gosta de homem, e mulher que gosta de mulher, está lá também em Romanos capítulo 1. Nem os sodomitas. Não é? Há quem diga que aqui os efeminados são os homoafetivos passivos e os sodomitas são os homoafetivos ativos, os que entram por trás ao homem, homem com homem. Nem os ladrões. Amém? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então está aqui uma advertência. Não sabeis que eles não vão herdar o reino de Deus? Aleluia. Aleluia. Versículo-chave. Não erreis, nem os devassos, nem os adultos herdarão o reino de Deus. Paulo não diz. Aliás, Paulo diz, não erreis. Ou seja, não se deixem enganar por quem diz que um adultério leva a pessoa para o céu. Tabela de refutação direta para leigos. O que é um leigo? É uma pessoa que sabe pouco
ou nada sabe, quase nada sobre a Bíblia. O que o calvinista diz, que Deus escolheu alguns. O que a Bíblia diz, refutação, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Jesus morreu só pelos eleitos, diz o calvinista. O que é que a Bíblia diz? Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Você não pode resistir à graça. Atos 7,51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24,13. Aleluia. Aleluia. E Jesus em Apocalipse diz ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. O que é que disse Paulo? Aquele que está de pé, cuide que não caia, então pode-se desviar. Aleluia. Então isto é muita heresia aqui. Muita heresia nestes 5 solas do... Não é os 5 solas de Lutero, mas estes 5 pontos do Calvino, da doutrina calvinista, da soberania de Deus determinista. Amém? Arrependimento é obra. Portanto, é obra da carne, é obra da lei, é obra morta. Não é? É pregar salvação por obras. O que é que diz aqui? Se não vos arrependerdes, todos perecereis. Aliás, este texto é lindíssimo, eu até vou ler aqui. E isto é a palavra de Jesus. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam para quem? Para Jesus, acerca dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas, ou padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não vos arrependerdes. Então, imaginando que toda a humanidade não se arrependia, ia tudo para o inferno. Então aqui é opcional, tu podes te arrepender ou não, é um se, é condicional. Foi Jesus quem disse. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que eles foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Rebanagaché, se não vos converterdes, lamassai todos de igualmente, ireis perecer, todos de igual modo perecereis. Então isto é muito forte, esta palavra. Esta palavra aqui é muito forte para refutar o calvinismo. Não é? A doutrina da soberania determinista de Calvino. Não é? E a doutrina da predestinação incondicional e fatalista. O pulo do gato para o cristão bereano. É? O crente de Bereia é mais sábio do que o crente de Salónica. Porque este analisava todos os dias nas Escrituras a ver se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Olha aí. Para refutar qualquer tipo de calvinismo, basta mostrar que a eleição na Bíblia é sempre em Cristo. Imagina um navio, Cristo, isto aqui é uma parábola, indo para o céu. Deus predestinou o navio e todos os que estiverem dentro dele. O convite para entrar no navio é para todos, mas você precisa de entrar, ou seja, ter fé, e permanecer no navio, perseverança até ao porto final. O calvinismo diz que Deus te algema dentro do navio ou te joga no mar antes de você nascer. Não é? Agora aqui, você gostaria que eu explicasse como a parábola das 10 virgens de Mateus 25 destrói completamente a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, mostrando que é preciso ter azeite, Espírito Santo, fé ativa até o momento da sua vinda? Pois eu digo que sim. Na parábola das 10 virgens de Mateus 25, de 1 ao 13, é uma das ferramentas exegéticas mais contundentes para refutar uma vez salvo, salvo para sempre, e o determinismo calvinista. Na visão de mestres como Marvin Rosenthal e Robert Van Kampen, esta parábola não descreve o mundo em geral, mas especificamente aqueles que professam a fé e esperam um noivo, Cristo, durante a grande tribulação. Aqui está a análise detalhada de como ela destrói os dogmas calvinistas. O azeite, o Espírito Santo e a fé ativa. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo e uma fé que produz vida espiritual, a refutação ao calvinismo. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas e todas elas tinham azeite inicialmente. Pois as 5 insensatas dizem, as nossas lâmpadas se apagam. Se elas nunca tivessem tido azeite, as lâmpadas nunca teriam sido acesas. Então, todas elas foram salvas uma vez na vida. Conclusão, isso prova que alguém pode começar com a luz do Espírito, mas não perseverar ou não permanecer em manter o combustível da fé e a sua obediência até ao fim. A responsabilidade
aleluia, é individual e intransferível. Ou seja, eu não posso salvar a minha esposa e a minha esposa não me pode salvar. Eu não posso salvar os meus filhos, eles não me podem salvar. Eu não posso salvar a minha mãe me salvar. Eu não posso salvar os meus tios e primos, tias e primas, cunhados, sobrinhas. Não posso salvar ninguém, nem ninguém me pode salvar. Eu não posso salvar o meu irmão em Cristo, ele também não pode salvar. Eu não posso salvar o incrédulo me salvar. Salvação individual. Aleluia! As virgens prudentes não puderam dar o seu azeite, ou seja, a presença que elas tinham do Espírito Santo, às outras, que já não a tinham, por falta de obediência à palavra. Refutação à segurança incondicional. Se a salvação fosse um selo mecânico e incondicional, a quantidade de azeite ou a vigilância individual não importariam. A parábola ensina que a preparação espiritual é algo que cada crente deve manter pessoalmente. Ninguém entra no banquete apenas por ter feito uma decisão no passado, se a sua fé estiver apagada no momento da sua vinda, da sua parúcia, da sua presença, da sua chegada. O não vos conheço, no versículo 12. Muitos calvinistas dizem que quem se desvia nunca foi salvo. No entanto, estas mulheres são chamadas de virgens, separadas para o noivo. Estavam no caminho para o encontro. A falha calvinista. O noivo diz, não vos conheço, no contexto da relação presente. Por não terem perseverado na luz, elas perderam a identidade de noiva. Refutação. Se elas fossem predestinadas incondicionalmente, o noivo teria que deixá-las de entrar, ou melhor, entrar de qualquer maneira. Deixá-las entrar de qualquer maneira. Ou o azeite delas nunca poderia acabar por decreto divino. A parábola mostra que a porta se fecha para quem foi negligente. A demora do noivo e a grande tribulação visam para a ira. Para o cristão para a ira, a demora do noivo representa o período da grande tribulação. As 10 virgens cochilam, mas as prudentes têm azeite em reserva. Ter reserva quer dizer que 5 delas tinham azeite, as outras não tinham, as outras 5 não tinham. Significa estar preparado para uma perseguição mais longa do que o esperado. O calvinismo prega que Deus te segura independentemente do que você faça. Jesus prega, vigiai, pois, e orai, para que não caias em tentação. O aviso à vigilância, para quem já está mecanicamente garantido, seria um absurdo lógico. Resumo. A parábola, Mateus 25, parábola das 10 virgens, prova que a fé inicial não garante uma entrada final. É preciso ter azeite quando o noivo chega, a presença do Espírito Santo. Só meio para oração, jejum e obediência à palavra. Vigilância para não cair em tentações ou ceder a provocações. O crente tem um papel ativo. O comando para comprar azeite e vigiar exige uma resposta da vontade humana sobre a graça. A salvação pode ser perdida. O fogo que se apaga e a porta fechada são avisos reais de exclusão para quem um dia esteve no caminho. Amém. Glória a Deus. Agora vamos aqui, que há aqui mais coisas para falar com vocês. Amém? Olha aí. Eu gostaria de refutar a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. O crente não pode perder a salvação e dizer que temos que nos arrepender é heresia de perdição, como pregam alguns hereges da Igreja Batista Independente Americana. Essa doutrina, conhecida nos meios académicos como segurança incondicional ou hipergraça, derivada de uma interpretação extremada do calvinismo ao movimento Free Grace, é
frequentemente refutada pelos mestres do pré-ira, pre-rat. A razão é simples: se o arrebatamento ocorre depois da perseguição do anticristo, a Igreja precisa de estar alerta contra a apostasia e a marca da besta. Se a salvação fosse impossível de perder, as advertências de Jesus sobre perseverar até ao fim seriam inúteis. Aqui estão os argumentos exegéticos para refutar esses 3 pontos. Refutação A: uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia apresenta a salvação como um estado de relacionamento contínuo, não um bilhete estático. A videira e os ramos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E vocês são os ramos. Jesus afirma que o ramo que está nele, o salvo, mas não permanece, quer não permanecer, é cortado, seca e é lançado no fogo. Ou seja, vai para o inferno. Aleluia! O risco da queda, Hebreus 6, do 4 ao 6. O texto descreve pessoas que foram iluminadas, que uma vez já foram iluminadas, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, eram salvos, mas que ao caírem não podem ser renovadas para o arrependimento. Se não fossem salvas, não poderiam cair de onde nunca estiveram. O nome riscado do livro da vida, Apocalipse 3.5, diz: ao que vencer, de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. Deus promete não riscar o nome do vencedor do livro da vida. A implicação lógica é que o nome de quem não vencer, ceder ao pecado ou ao anticristo, pode ser removido, pode ser arriscado, apagado do livro da vida. 2. Refutação à impossibilidade de perder a salvação, apostasia. A palavra apostasia, de São Licenses 2.3, você já definiu como abandono da fé, deserção, é um desvio, é o maior argumento contra a segurança incondicional, o naufrágio na fé. 1 Timóteo 1.19. Paulo menciona que Himeneu e Alexandre, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. O naufrágio de um navio só acontece se o navio estiver flutuando. Ou seja, o navio só naufraga se antes estava flutuando, estava andando bem. Então uma fé só naufraga se for real. Eles tinham uma fé real, mas que a perderam. Perderam essa fé real. Então naufragaram na fé, ou seja, perderam a fé, viraram incrédulos, começaram a fazer coisa errada, perderam a salvação. O cão e a porca. Segunda Pedro 2, 20 e 22. Pedro diz explicitamente que melhor seria não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento. Ele descreve pessoas que escaparam das corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus e depois se perderam novamente. Refutação à ideia de que o arrependimento é obra para a salvação ou heresia. Grupos extremistas de Independent Baptist, como os seguidores de Steven Anderson, da Igreja Batista Independente, alegam que pedir arrependimento, pedir para as pessoas pedir que as pessoas se arrependam é fazer do Evangelho o Evangelho da salvação por obras, ou pregar a salvação por obras. No entanto, a ordem de Jesus de Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus não pregou apenas creia, mas disse: arrependei-vos e crede. Rica maia séria. Aleluia. Aleluia. Jesus pregava o arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. Amém? O maior profeta nascido de mulher pregava o arrependimento. Pedro pregava o arrependimento, dizia: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venham assim sobre vós os tempos do refrigério. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então os apóstolos pregavam o arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. João Batista, o maior profeta nascido de mulher, pregava o arrependimento. Todos pregaram o arrependimento. E o mais importante de todos é lógico que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, se eu sou herege por pregar o arrependimento para estes pregadores e pastores e líderes da Igreja Batista Independente, então Jesus era o rei dos hereges, era o maior herege que já existiu, porque ele também pregava o arrependimento e nos inspirou a todos a pregá-lo. Aqui, arrependimento como dom e condição. Pedro ordena: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim sobre vós os tempos do refrigério e na presença do Senhor. O arrependimento, metanoia,
é uma mudança de mente, ou seja, de mentalidade, uma mudança de pensamentos, de sentimentos, de desejos, que produz uma mudança de direção. E a conversão é o quê? É uma mudança de direção, uma mudança de atitudes. Sem ela, portanto, sem esse arrependimento, a fé é apenas um assentimento intelectual, uma fé demoníaca. Conexão com a escatologia para a ira. Para o cristão que aguarda o arrebatamento para a ira, a vigilância é vital. Se a salvação não pudesse ser perdida, o aviso de Apocalipse, capítulo 14, do 9 ao 11, sobre a marca da besta, seria irrelevante para a igreja. A Bíblia diz que quem tomar a marca da besta sofrerá a ira de Deus para sempre. Se um cristão professo, sob pressão, tomar a marca da besta, ele perde a sua herança eterna. Glória a Deus. A conexão com a escatologia para a ira. Para o cristão que aguarda o arrebatamento para a ira, a vigilância é vital. Se a salvação não pudesse ser perdida, o aviso de Apocalipse 14, do 9 ao 11, sobre a marca da besta, seria irrelevante para a igreja. A Bíblia diz que quem tomar a marca sofrerá a ira de Deus para sempre. Se um cristão professo, sob pressão, tomar a marca, ele perde a sua herança eterna. Glória a Deus. Então vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 3. Livro da Revelação, o último livro da nossa Sagrada Escritura. Portanto, livro de Apocalipse, capítulo 14. Portanto, nós hoje estamos... Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Nós hoje estamos aqui a refutar a doutrina calvinista, para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, doutrina calvinista demolida pela palavra. Quem querer diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Aleluia. A doutrina calvinista demolida pela palavra. Portanto, é o tema desta mensagem. Glória a Deus. Vamos aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 14. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Glória. Então, em dias de perseguição, em dias de tribulação, não é? Há um anjo pregando o Evangelho, dizendo: se alguém adorar a besta, se alguém, e a sua imagem, receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus com que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, está aqui, é condicional. Então quem receber já sabe. Amém? Vamos então aqui. Deseja que eu aprofunde na análise grega os termos permanecer, meno, ou que comparemos a Epístola de Hebreus, que serve como o maior manual contra a segurança incondicional? Eu meti sim. Para os mestres do pré-ira, do pre-rapture of the church, a Epístola dos Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, e o uso do termo grego meno em João 15,
não são apenas textos devocionais, mas avisos de sobrevivência espiritual para a Igreja que enfrentará o Anticristo. A ideia de segurança incondicional é vista por autores como Alan Kirshner e Charles Cooper como um veneno teológico que desarmará os cristãos antes da tribulação. Aqui está a exegese técnica, a análise técnica e exegética que refuta esses dogmas. A exegese de permanecer de João 15, meno. O termo grego meno aparece repetidamente no discurso da videira. Eu sou a vide verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Todo ramo que em mim não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Amém? Isto é um corinho. O original é em espanhol, mas eu traduzi. Em espanhol é: Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Então, aleluia. Então, quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Aleluia. Significado. Significa ficar, residir, manter-se num lugar ou estado. Condicionalidade. O termo usa o imperativo permanecer em mim. Portanto, é uma ordem. Permanecer em mim. No grego, se o resultado fosse automático ou garantido incondicionalmente, o imperativo seria desnecessário. O ramo cortado. Jesus disse: quem está nele, mas não permanece nele, quer não permanecer em mim, será cortado e lançado no fogo. Não mantém a união vital e é lançado fora e arde. João 15,6. Para os mestres do para-ira, isso prova que a salvação requer uma manutenção ativa da fé através da obediência. Hebreus 2. Aliás, Hebreus, o manual da anti-apostasia. A Epístola de Hebreus foi escrita especificamente para os crentes em perigo de abandonar a fé sobre a perseguição. Os 5 avisos de Hebreus são o maior pesadelo da doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Hebreus 2, de 1 ao 3. A negligência. O autor avisa para que não nos desviemos. O termo grego aparece como um navio que passa do porto por descuido. Aleluia! Vamos aqui abrir a Epístola de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar, ou seja, ficar atento, vigilante, com mais diligência, ou seja, com mais zelo, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo alguns nos desviemos delas. Porque se a palavra... Então o próprio autor diz, olha, isto aqui nós temos que atentar para as coisas que já temos ouvido, ou seja, os mandamentos de Deus. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Ele punha a hipótese dele mesmo se desviar, se não permanecesse nos mandamentos. Porque se a palavra falada aos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos por uma tão grande salvação? A qual, começando-nos a ser anunciada por Adonai, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Então, há o perigo do desvio. Amém? A Bíblia diz aquele que está de pé, cuide que não caia. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia, até mesmo há uma advertência para os obreiros. O obreiro não seja neófito, ou seja, inexperiente, para que, ensoberbecendo-se, não incorra na condenação do diabo. Então, um obreiro inexperiente, aleluia, anda, caia, mas ele pode incorrer na condenação do diabo. É melhor não ser obreiro do que ser consagrado ao obreiro, aleluia, e não ter experiência. Glória a Deus! Santo é o nome de Yeshua. Vamos continuar aqui. O coração incrédulo. Vede, irmãos, que nunca haja entre vós, aliás, nunca haja em qualquer de vós, um coração mau e infiel para se apartar, ou seja, para se desviar, apostenai, a mesma raiz da apostasia, do Deus vivo. O aviso é dirigido aos irmãos, não aos falsos convertidos. A impossibilidade da renovação. Hebreus 6, de 4 ao 6. Descreve pessoas que foram iluminadas
e participantes do Espírito Santo. A exegese literal mostra que esses termos só podem descrever regenerados. Se eles caem para a pé sontas, o texto diz que é impossível renová-los para o arrependimento, porque assim crucificam o Filho de Deus pela segunda vez. E pisa, aleluia, tem por profano o sangue da aliança. Remanai com que foram santificados, aleluia. O rabaia suminévia, aleluia. Alai camanto coura meria caia. Vamos aqui ler Hebreus 6, do 4 ao 6, aleluia. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, então estavam em trevas, viram a luz. Deus é a luz e não há nele treva alguma, então passaram a estar com Jesus. E provaram do dom celestial. Amém? É graça. Aleluia, glória a Deus. E é salvação, vida eterna. E se tornaram participantes do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. E recaíram, ou seja, caíram sem remédio, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muito forte esta palavra. Continuando aqui. O pecado deliberado. A Bíblia diz, em Hebreus 10, 26, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de ardor de fogo que há de devorar os adversários. É isso que a gente vai ler. Hebreus 10, do 26 ao 29. É muito tremenda esta palavra. Hebreus capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela boca de uma ou de duas testemunhas. Aliás, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior juízo ou de quanto maior castigo cuidais vós ser julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo, ultraje, não é? Blasfémia contra o Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e outra vez eu darei recompensa. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então é bem clara aqui esta palavra. Aleluia. 3. A falsa doutrina do arrependimento como obra. Pregadores que dizem que o arrependimento é heresia de perdição ignoram a definição bíblica de metanoia. Metanoia não é parar de pecar para ser salvo, obras, mas sim uma mudança radical de mente, ou seja, de pensamentos. Aleluia, quem queira diga glória, de caráter, que reconhece o pecado e se volta para Deus. Em Apocalipse 2 e 3, Jesus ordena que 5 das 7 igrejas se arrependam. Arrepende depois e lembra-te de onde caíste, senão brevemente virei a ti e removerei a ti o teu castiçal. Deus fala para o pastor de lá. Aleluia. Glória a Deus. Arabacantora managaia. Alaia surya cantara manaia. Orienta labaia. Oh glória. Santo. Aleluia. Arai kamassa maia. Se o arrependimento fosse desnecessário para o crente, Jesus estaria pregando uma heresia de obras. O próprio Jesus seria um herege, o maior herege, não é? Arrependei-vos. Aleluia. Aleluia. Repandogo vasteria. Aleluia. Jesus disse aleluia. Vamos aqui a livro do Apocalipse. Livro de Apocalipse. Olha aí. Deus fala aqui ao pastor da igreja de Éfeso. Escreve ao mensageiro, ao anjo, ao pastor da igreja de Éfeso. Isto diz que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende. Se ele caiu, ele estava de pé espiritualmente. Então se desviou. Então Jesus está falando, olha, lembra depois de onde caíste, tu estás desviado. E arrepende-te. Mandou arrepender-te. Então será que Jesus é herege? Será que Jesus está pregando salvação por obras e heresia de perdição, como dizem os pregadores da Independent Baptist, não é? Church, não é? Batista Independente lá dos Estados Unidos, não é? Que estão dizendo que quem prega para a pessoa se arrepender está pregando heresias de perdição. Então Jesus era o rei dos hereges, pregando heresias de perdição. O que é que Jesus está a dizer? Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Irmãos, o castiçal é a igreja. Anava cantou, Remenéria. Aleluia, rica, pá, isto pode ter várias interpretações. Aleluia, mas quando a pessoa é removida, a pessoa pode ser removida da igreja. Literalmente, da igreja. Arabaia, suricanteremenéria. E qual é o castiçal? Lâmpada para os meus pés e a tua luz para o meu caminho. Jesus é a palavra. Então Jesus pode se afastar, né? Poderia se afastar deste líder, deste pregador, deste pastor, se ele não se arrependesse, se não te arrependeres. Então, se pregar para a pessoa se arrepender, glória a Deus, se pregar para a pessoa se arrepender a heresia de perdição, então Jesus seria o rei dos hereges. Amém? Então Jesus manda as pessoas se arrepender. Porque isso é vital para o Pereira. Se um cristão acredita que não pode perder a salvação, ele teria menos resistência psicológica para não aceitar a marca da besta ou ceder à pressão do sistema do anticristo. A visão Pereira sustenta que a perseverança dos santos é uma ordem, não um automatismo. O salvo deve perseverar para manter a sua lâmpada acesa até o sinal do sexto selo. Amém? Olha aí. Amém? Meti aqui, como refutar a ideia calvinista que Deus predestinou de antemão um grupo de pessoas para pecarem e irem para o inferno e outro para quererem obedecerem e irem para o céu? Deus não seria o autor do pecado? Se isso fosse verdade, então nem adiantaria pregar o Evangelho. Né? Aleluia. Para ninguém, para os ouvintes, porque o destino dos ouvintes já estaria pré-determinado. Eu vejo muitos pregadores dizendo heresia grosseira que se um cristão salvo no último dia da sua vida se embriagar e trair a sua esposa com uma prostituta, ainda assim ele será salvo. Amém? Amém? Já sabemos que Deus não é o autor do pecado. Amém? Irmãos, vamos ficar por aqui. Muito mais haveria a dizer, mas uma coisa tu tens de ter a certeza. Se tu não te arrependeres, de igual modo tu vais parecer. Jesus disse, arrependei-vos. Aleluia, aleluia, aleluia. Remanai, se não te arrependeres, de igual modo tu vais parecer. Está lá em Lucas, a advertência do próprio Jesus. Então o arrependimento é necessário para a salvação, amém? Até que o Senhor falou, não vou estender muito mais, porque já estamos com 1h08. Aqui vai este estudo bíblico que vai ser como uma estreia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quem não aceitou Jesus, aceita hoje. Quem estiver desviado, volta ao primeiro amor, volta atrás, reconcilia. Em nome de Jesus.